Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar as nossas aulas de processo penal e vamos hoje abordar o procedimento sumaríssimo, que é aquele previsto na Lei 9.099 de 1995. Bem, vi a polêmica que causou a nossa discussão a respeito da migração das aulas gravadas para o Google Meet. Também a Joyce, que é a líder da turma, postou recentemente que a maioria dos alunos que responderam aos questionamentos preferiram as aulas gravadas. Mas eu achei bastante interessante a gente trabalhar, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, ou pelo menos antes das provas, através do Google Meet. Acho que é importante eu também conhecê-los e vocês me conhecerem. E para tanto, então, ainda vou gravar essa aula dessa semana e talvez da próxima, mas já vou ver como é que nós vamos proceder, então, a partir da metade do mês de setembro. Provavelmente as aulas serão gravadas, mas nós teremos ainda alguns encontros via Google Meet para tirar as dúvidas. Eu fiquei de gravar para vocês a resposta dos questionários, li os questionários e as respostas trazidas. Realmente eram perguntas facilmente encontradas na legislação, tanto que eram exercícios de fixação, o objetivo era esse, e vi que todos se saíram extremamente bem, todos tiveram acesso à legislação, todos tiveram respostas satisfatórias, então não vejo necessidade nenhuma de que a gente faça uma correção específica sobre esses questionários, porque me parece que realmente fixaram aquilo que é necessário em conhecimento na matéria de procedimentos. Vamos então dando continuidade à nossa matéria, e eu gostaria que vocês encaminhassem os e-mails e WhatsApps se tivessem dúvidas a respeito. E vamos também, então, voltar a um formato diferente, vamos a um formato diferente, para, então, aqueles que quiserem tirarem as dúvidas pessoalmente. Acredito, talvez pela situação como o país hoje se encontra, principalmente Santa Catarina, que é bem possível que em outubro a gente tenha o retorno das aulas presenciais. Já estão começando os estágios e tudo leva a crer que a pandemia está em baixa, há uma queda aqui em Santa Catarina e que por isso então a gente vai acabar tendo pouco tempo de aula virtual e vai ser muito bom. Então, mas ainda vou manter por 2 semanas essas aulas gravadas, porque acho de extrema importância. Também acho muito importante que a gente trabalhe a questão do procedimento nos crimes de competência do Tribunal do Júri, e também vocês vejam e depois podem de novo revisar, além de usar uma doutrina e também jurisprudência, porque é um procedimento específico, diferenciado. Nós vimos que o procedimento ordinário e sumário, ele é bastante parecido, embora cada um tenha suas peculiaridades em razão dos crimes praticados e das penas aplicadas. O procedimento sumaríssimo que nós vamos abranger hoje já é um pouco diferenciado dos outros dois, em razão de que são crimes de pequeno potencial ofensivo. E isso é bem importante a partir do princípio que nós e o legislador já vem prevendo, já previu em 95, a despenalização e de algumas condutas. Vejam, eu não falei em descriminalização, eu falei em despenalização. E eu digo isso não porque acho que vocês não saibam a diferença, mas principalmente porque eu estava lendo um artigo em relação ao crime do artigo 28 da Lei de Drogas, onde há toda uma discussão entre descriminalização e despenalização. O Supremo Tribunal Federal tem que decidir
em um recurso essa matéria, se existe uma penalidade a ser aplicada àquele que é usuário de substância entorpecente, mas não vai entrar na esfera da descriminalização. Ele vai continuar, me parece, entendendo como a ocorrência de um crime, porque hoje há uma discussão muito grande se isso é crime ou se é uma questão de saúde pública, mas ele vai entrar sim na seara da despenalização, justamente também por esse argumento, entendendo que uma pena, como é vista pelos nossos doutrinadores, ela não seria adequada àqueles que são dependentes químicos e que, na realidade, eles fazem uso da substância entorpecente por uma questão de necessidade, por uma questão de saúde, já que eles precisam dessa droga para poder continuar vivendo. Acredito que todos devem ter ciência do transtorno e das dificuldades que é de tratar com dependente químico que está sem uso de substância entorpecente e que passa pelo aquele período de abstinência com uma série de situações que às vezes precisa de internação. Então, pessoal, é isso que eu quero primeiro deixar registrado. Se acharem importante a gente revisar a matéria dos questionários, a gente revisa, não tem problema nenhum, mas eu não vi nenhuma polêmica em relação às respostas dadas que pudesse gerar alguma controvérsia, todas dentro daquilo que está nos nossos slides e que está também nas nossas aulas gravadas. Hoje a gente conta ali deitadinha na cadeira com a Gaia. Ela, infelizmente, não pode acompanhar a aula acordada, porque ela está bastante cansada, mas ela vai nos fazer companhia hoje, durante esse período. Bem, eu quero dizer que eu estou gostando muito de trabalhar com vocês. Eu gosto muito de receber os feedbacks de vocês, gosto muito de ler os e-mails e as mensagens que são encaminhadas. E sempre estamos abertos para receber críticas, para a gente corrigir o rumo, se de alguma forma ele não estiver no caminho certo. Então, mais um detalhe é a questão, eu inovei nessa semana em relação ao exercício de fixação, que foi a busca, a pesquisa de jurisprudência. Isso é bastante importante, nós temos que começar, e acho que em todas as disciplinas isso deve ser muito cobrado, nós temos que começar a aprender a trabalhar com essa ferramenta. A gente tem que começar a trabalhar, buscar precedentes, ler os acórdãos, verificar por que motivo o acórdão foi lavrado daquela maneira, com aquela conclusão, e no que se aplica aquilo que nós estamos lendo, no que nós estamos estudando. Porque senão fica uma situação assim muito teórica, onde eu vou aplicar isso. Eu normalmente vou ficar pensando quando que isso vai se justificar, e parece assim que é uma coisa muito difícil de acontecer. Quando a gente vai pesquisar jurisprudência, a gente percebe que é uma coisa que às vezes é até muito comum. Causam algumas divergências, alguns equívocos que os tribunais precisam corrigir para que o processo tenha o seu andamento correto. A gente já viu a necessidade de um processo linear, de um processo correto, de um procedimento correto, para que no final seja, então, dada uma sentença que respeitou todos os direitos do acusado. E o procedimento é aquele que nós já vimos que não pode ser transigido pelas partes. Nós não podemos concordar, mesmo que haja concordância, em alterar prazos e maneiras e formas que estão disciplinadas no Código de Processo Penal para antecipar uma decisão ou mesmo para resolver uma situação. Isso foi dos primeiros assuntos que nós tratamos na sala de aula, e eu vou fazer bastante referência a isso, porque é uma situação que tem que ficar muito clara a partir do momento em que existem determinadas, às vezes, soluções mágicas que pensam
aqueles que aplicam, que poderão trazer uma celeridade, uma efetividade maior, quando na verdade às vezes causa o efeito contrário, porque acaba sendo anulado o processo por erro no procedimento e tudo começa a correr novamente. Eu lembro aqui nessa situação, talvez alguém tenha, nessas pesquisas jurisprudenciais, tenha se deparado com isso, que é aquela situação quando entende que já há prescrição se o cidadão for condenado e for aplicada uma pena. Então a gente sabe, e vocês já estudaram no direito penal, as prescrições, quando ocorre a prescrição, e o tempo em que elas ocorrem. Isso está lá no artigo 109 do Código Penal, e ali tem, de acordo, e uma das situações, quando ainda a pena não foi aplicada, é de acordo com a pena máxima em abstrato, que é aquele crime prevê. E não raras vezes, justamente para evitar esse acúmulo de processos no judiciário, principalmente situações, crimes de pequeno potencial ofensivo, o que ocorria era que se fazia uma prescrição da pena antecipada. Alguns magistrados faziam isso. Então, por exemplo, o cidadão, ele tinha um crime, vamos supor, uma lesão corporal leve, em que sabe-se que a prescrição ocorreria em 3 anos. O primeiro marco interruptivo seria a denúncia. E o processo já está em andamento, sem que exista uma sentença, há mais de 5 anos. Então, o que se entendia, ou que consequência isso teria? Você levaria adiante aquele processo sabendo que ele já estava morto, porque no final você não poderia aplicar uma pena que fosse superior a 1 ano, não teria como, vocês também já estudaram como é feita a aplicação da pena, como são classificados aqueles elementos do artigo 59 do Código Penal, e você já antevê ali que mesmo aplicando uma pena mínima, ou talvez até uma pena um pouquinho acima do mínimo, já está prescrito essa punição. E aí, para evitar ouvir mais testemunhas, ou seja, ter mais gastos para o Estado, com uma situação que já estava basicamente resolvida, alguns juízes entendiam de decretar a prescrição antecipada, considerando a pena em concreto que seria aplicada. E os tribunais, então, embora essa ideia não seja de todo equivocada, em razão de que realmente nós precisamos de celeridade e nós precisamos dar atenção àquilo que realmente é importante, mas ela não está contemplada na lei. Então, quando havia recurso do Ministério Público, e essa decisão era levada a conhecimento dos tribunais, normalmente 99%, ou para não dizer 100%, essas decisões eram anuladas e o processo voltava para o primeiro grau para que fosse encerrado o procedimento e que fosse proferida a decisão. Entendendo-se que a gente estava fazendo um juízo de valor antecipado, mesmo sem qualquer efeito prático para o réu, mas que havia chance, quem sabe, dele ser absolvido. E não estávamos dando essa possibilidade, porque já estávamos antevendo uma possibilidade de condenação, e se houvesse essa condenação, uma prescrição já pela pena que seria aplicada. Então, se não viram isso na pesquisa de jurisprudência, eu aconselho que vocês procurem isso, porque é uma matéria bem interessante e que entra nessa questão de nulidade. Ou seja, mesmo que o propósito seja o melhor possível de se retirar aqueles processos que já não terão uma definição, não terão um fruto dessa definição, não terão uma consequência, mesmo assim é preciso que esteja em lei para que isso possa acontecer. E como não está em lei, é necessário que se anule
e se dê andamento até o final do procedimento, mesmo sabendo que ele já está morto sem nenhuma consequência. Até deixo como sugestão para fazerem essa pesquisa de jurisprudência. Outro ponto que eu quero abordar antes de começar é a questão da prova. Eu estou pensando em fazer a prova na última semana de setembro, na última quinta-feira de setembro, mas vou ainda reforçar isso com vocês na próxima aula. E a minha prova, eu penso em fazer um estudo de caso, onde a gente aplique um ou mais, onde a gente aplique aquilo que nós estudamos até agora, até a época da prova. Então, isso nós vamos desenvolvendo ao longo dos nossos trabalhos, das nossas aulas. Bem, então vamos propriamente iniciar. Semana passada a gente já começou com uma partezinha pequena do procedimento sumaríssimo, para mostrar que ele é totalmente, então, diferente da questão do procedimento ordinário e do procedimento sumário. Até porque, e aí eu repito, os princípios que norteiam o juizado especial criminal, ou os crimes de pequeno potencial ofensivo, ou aqueles procedimentos que estão previstos na Lei 9.099, de 95, em especial no artigo 62 dessa lei, dizem que os princípios são da oralidade, da informalidade e da economia processual e da celeridade. Então, observem que aqui nós temos um outro olhar em relação ao andamento procedimental do que o olhar dado aos processos que têm pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Por quê? Aqueles crimes que são considerados graves, nós temos que ter um olhar de muita cautela, com certeza de celeridade, de eficácia, mas nós temos que seguir especificamente todas as circunstâncias que prevê a nossa lei processual penal, porque ela é a garantia do direito de defesa do réu, ela é a garantia do cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Já aqui no procedimento sumaríssimo, nós estamos falando de crimes onde a pena máxima não passa de 2 anos. Então vejam, há uma diferença imensa em relação à prática de uma infração de pequeno potencial ofensivo quanto a uma de grande potencial ofensivo. É bem diferente nós falarmos de uma lesão corporal leve e de um crime de latrocínio. Nós estamos lidando com consequências distintas, com espécies distintas, e nós estamos trabalhando também com situações que exigem uma resposta social e uma resposta do judiciário diferente para cada caso. Correto? Acho que vocês concordam comigo que é muito mais grave e deverá ser, então, aplicada a punição com muito mais rigor, com o objetivo de reeducar esse autor do fato para a volta à sociedade, daquele que pratica um latrocínio, ou seja, mata com a intenção de roubar, do que aquele que numa briga acaba agredindo a vítima e causando uma pequena lesão e que se enquadra em lesão corporal leve e que não terá maiores danos para a pessoa, a não ser a cicatrização daquilo ali. Então, é necessário que a gente olhe com essa dupla visão a respeito desses 2 crimes, ou esse é um exemplo que eu dei, a respeito de crimes diferentes, sempre baseado naquela nossa ideia, naquela máxima de que os iguais têm que ser tratados igualmente e os desiguais desigualmente. Bem, os objetivos, então, eu vou passar meu notebook para cá, porque fica melhor para olhar para a câmera e para olhar para ele, não precisa estar virando de lado. Bem, os objetivos, um deles é a reparação dos danos sofridos pela vítima, o segundo, a aplicação da pena privativa de liberdade, da pena não privativa de liberdade, que seria uma transação penal, certo?
e o que levaria à despenalização da conduta, ou seja, não pensaríamos nesses delitos de pequeno potencial ofensivo numa possibilidade de colocar o infrator na cadeia, ou seja, sempre naquele norte de que pequenas infrações podem ser corrigidas, podem ser resolvidas com decisões que sejam adequadas à infração. Então, pequenas infrações, elas podem, então, ser resolvidas de outra forma que não a prisão do autor dos fatos. Até porque a gente sabe, isso é voz corrente, que quanto mais pessoas nós colocarmos em privação de liberdade, mais pessoas nós estamos possibilitando que entre para facções criminosas. Então, às vezes a gente coloca um infrator de um crime muito pequeno e lá naquele convívio, naquele meio, porque sabemos que o meio também faz parte do comportamento da pessoa, ele tem uma grande influência nesse comportamento, acabam saindo de lá pessoas muito mais perigosas, pessoas muito mais violentas do que eles efetivamente eram antes de estar dentro de um presídio ou de uma penitenciária. Então, há também todo esse aspecto sociológico, todo esse aspecto antropológico que norteiam os motivos que levaram à criação da Lei 9.099 de 95. Também, justamente e principalmente para que se evite o grande número de pessoas privadas de liberdade. Para vocês terem uma ideia, embora e hoje a gente aplica com muito rigor a Lei 9.099/95, inclusive os procedimentos eles correm perante o Juizado Especial Criminal, alguns com várias unidades próprias nas comarcas, outros na mesma unidade criminal, mas com procedimentos distintos e com consequências distintas. Mas mesmo assim, hoje nós já temos um número aproximado de 26 mil detentos no estado de Santa Catarina. Eu fui supervisora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça, aliás, montei esse grupo de monitoramento há mais ou menos 6 anos, e a gente só vê aumentar o número de detentos no nosso sistema prisional. Quando hoje nós temos 20 mil vagas, nós já temos 26 mil detentos. Sempre trabalhando com o negativo, sempre trabalhando com excesso de detentos e poucas vagas, por mais presídios e penitenciárias que se construa. Então, é esse o objetivo também de poder tratar aqueles que merecem e que dependem da privação de liberdade para poder voltar ao convívio social de uma forma mais humana, de uma forma mais correta, do que simplesmente a gente pegar um número excessivo de pessoas, colocar dentro do cárcere sem oferecer nada, achando que elas voltarão de lá melhor do que elas entraram. Isso sempre foi combatido, eu sempre defendi isso em toda a minha carreira na magistratura, sempre que fui magistrada criminal e corregedora de presídios, já fui corregedora da penitenciária de Curitibanos, onde tive que contornar 2 rebeliões de grande porte com mortes. Aqui em Rio do Sul fui corregedora do presídio de Rio do Sul. Lá no tribunal também me dedico à questão prisional. Então, se verifica isso. O que é que nós podemos fazer para poder reeducar, ressocializar, realmente dar ênfase e cumprir o que determina a Lei de Execução Penal aqui no Brasil. Eu leciono aqui na unidade mais 3 turmas de execução penal, já no semestre passado também, e tenho, assim, feito essa crítica ao sistema de forma, assim, muito... sempre em razão de que nós não chegamos e nem chegaremos enquanto não mudarmos o nosso olhar àquilo que a gente pode e deve, aquilo que o Estado deve fazer para proteger a sociedade. E uma das coisas é justamente investir no sistema prisional para que aqueles
aquelas pessoas que lá se encontram possam sair de lá de uma forma muito melhor do que entraram, com educação, com possibilidade de trabalho, com possibilidade de reinserção social. Fato este que muitas vezes é esquecido e que gera, então, uma reincidência de mais de 70% em todos os casos. Então, por isso, mais um elemento, mais um argumento para que a gente defenda procedimentos distintos, desde que observado o acusado e seus direitos, mas procedimentos distintos de acordo com a gravidade do delito praticado. Bem, então, a reparação dos danos, que a gente chama também de composição civil dos danos, é aquelas situações em que, por exemplo, existe uma briga, uma lesão leve, em que o cidadão precisou comprar remédios, tão somente, teve ali um custo, e que ele, então, acaba acordando com o acusado que ele receba aquilo que ele gastou e ele, então, não processará o acusado e se resolve ali. O juiz homologará aquela composição civil, aquela transação civil e servirá, então, como título executivo judicial para que seja, se necessário, executado. Então, é aquilo que muito se buscava antes de 95, muito se ouvia das vítimas quando se inquiria as vítimas em juízo, normalmente nesses crimes de pequeno potencial ofensivo, era que eu não queria estar aqui na condição de vítima. Eu não queria que o cidadão fosse processado, porque ele é meu amigo, porque ele é meu conhecido, ele é conhecido de alguém, porque eu já perdoei, porque eu já esqueci, porque eu também contribuí para isso. Eu só quero que ele pague aquilo que eu gastei, o prejuízo que eu tive. E isso acabou acontecendo e acabou sendo possível através dessa nova legislação, através desse instituto que é a composição civil dos danos. Imaginem vocês um acidente de trânsito com uma lesão corporal culposa, que está previsto lá na lei de trânsito. Pensem, as pessoas vão, ao invés de processar o agressor, o culpado pelo acidente, criminalmente, entrar com uma ação civil para reparação do prejuízo, elas poderão, então, fazer uma composição civil que abarque todas essas situações. Ou seja, de certa forma, eu abro mão do meu direito de querer vê-lo processado pelo fato que causou o acidente, mas porque a situação foi de pequena monta, o prejuízo foi pequeno, nós acertamos então a dívida e isso acaba servindo para que se resolva aquele conflito naquela esfera, naquele único momento. Porque o que se vê não é normalmente isso. Vamos imaginar um homicídio em que não se aplica a lei 9.099/95, todo mundo sabe disso, é um crime contra a vida, inclusive nós vamos estudar o procedimento correto dessas situações, e onde, além do processo criminal, que vai correr contra aquele que praticou o homicídio, ou as pessoas que praticaram o homicídio, poderá também ter um processo na esfera civil, onde os descendentes daquela pessoa poderão, então, buscar uma indenização por dano moral e material por parte daqueles acusados. Então, nós teremos duas demandas abarrotando o judiciário, tratando da mesma situação, uma no aspecto civil e outra no aspecto penal. Veja, não vamos banalizar a questão da composição civil. Isso realmente só se aplica para aquelas situações que é possível transigir e aquelas situações, então, que são de pequeno potencial. Porque no homicídio nós nem poderíamos fazer uma defesa da aplicação da composição civil a partir do momento que nós não temos um valor que deverá ser fixado a título de morte. Quanto vale a vida de uma pessoa? Isso não existe. Então,
realmente vai ser fixado um valor a título de danos morais, de danos materiais, que certamente não ficarão satisfeitos os autores, porque não se pode quantificar a vida de ninguém. Então pense, um pai que perde um filho, a vida dele não pode ser paga por nada, porque ele vai ter aquela cicatriz e aquela dor para o resto da vida. Bem, então, mas aqui nós estamos falando de uma pequena lesão, um arranhão, um machucado, um hematoma, uma situação tão leve, tão pequena, que nós podemos resolver sem precisar usar o judiciário em duas situações distintas para poder chegar a uma sentença de indenização, mais uma sentença envolvendo a culpabilidade do acusado. Vou parar um pouquinho, 30 minutos, e já começamos de novo.